falar o seguinte. O Chuck, se você pensar friamente, existe uma adaptação razoável da ideia do Chuck. Não é bem a ideia do Chuck, mas a mecânica do Chuck existe no D&D. O Luiz usou, inclusive, na aventura de Condado de Krahenstein. Condado de Krahenstein. Eu confundo o Condado de Krahenstein com aquela aventura que você sugeriu uma vez do Castelo de Faustlag, que era para Warhammer. Os nomes são... Mas enfim, no Condado de Krahenstein, que é uma criatura do... Van Richten. Do Van Richten. Van Richten, que é o Van Richten Guide to Ravenloft. Que é o Carionette, que são as bonecas. O nome é derivado do francês, depois que eu usei todo o meu francês. Que são as bonecas do mal. Né, que parecem bonecas normais, mas na verdade são construtos que têm o objetivo padrão, que é usarem suas grandes agulhas de prata como espadinhas para perfurarem você, e quando elas perfuram você, elas trocam de alma. Sua alma fica presa no boneco e ela fica usando o seu corpo. O livro não explica exatamente o que ela quer fazer com o seu corpo nesse sentido. Eu só quero, sei lá, aproveitar para abrir o cubo do cenobita. Isso que eu ia falar, você só tem que tomar cuidado que os mestres desse boneco não sejam cenobita. Que aí você vai saber o que ele vai fazer com o seu corpo. Exatamente. Mas então, assim, mecanicamente, tá lá. Qual que é o meu problema com o Chuck? O meu problema com o Chuck é a execução, não é o conceito. Se você não lembra do Chuck lá no começo, porque o Chuck é exemplo do Hellraiser, já tá no 18º filme, segunda série, já tem o Chuck, a noiva de Chuck, o filho do Chuck, Chuck 2, o inimigo agora é a milícia, Chuck Berry, Chuck Norris, enfim, já tem todos os filmes de Chuck que você pensar. Mas o Chuck original, a ideia dele era um serial killer, que nos anos 80, essa história. As pessoas amavam usar voodoo pra qualquer coisa, era um serial killer que casualmente sabia fazer voodoo. Tomou um tiro de um policial fugindo, tava numa loja de brinquedos, pegou um bonequinho e fez um ritual voodoo pra passar a alma dele pro bonequinho. Passou a alma dele pro bonequinho, e aí foi atrás de descobrir como é que ele desfazia isso pra passar a alma dele pra um outro corpo normal. A história basicamente é essa. Aí o boneco é roubado por um morador de rua, é comprado por uma mãe que queria que o filho queria o boneco, mas não tinha dinheiro, aí ela compra a versão do você quer tal. Ele vai matando uma galera, e aí ele descobre com o cara que ensinou voodoo pra ele, por algum motivo, que ele tinha que transferir a alma dele o quanto antes para a primeira pessoa que descobriu qual era a identidade dele, que foi o garoto que ganhou o boneco. E aí ele tem que fazer um ritual voodoo para passar pro garoto e não consegue, e aí ele é destruído. E aí em todos os filmes, no final, ele é destruído. Por algum motivo, alguém refaz o boneco, aí ele volta, a alma dele volta no boneco, aí ele recomeça o processo sempre atrás do coitado do garoto. Os 3 primeiros filmes são todos com um garoto em diferentes fases da vida dele. Qual que é a minha treta? Essa execução é ruim. Por quê? Porque o Chuck é um boneco de uns 15 centímetros de altura. Rapaz, não tá aparecendo não, viu? Pelo menos nos primeiros filmes, ele não tem nada que fala assim, nossa, ele é forte como um ser humano. Ele é resistente como um ser humano. Pelo contrário, ele não só é um boneco, como ele não tem a resistência que ele teria como um plástico, do tipo, ele não sente dor, porque no processo de estar dentro do corpo do boneco, ele gradualmente vai ficando, entre aspas, humano. E ele começa a sofrer dor, e ele começa a sofrer, e ele sangra, e não sei o quê. Então, assim, ele tem o tamanho de um boneco, a força de um boneco, e a resistência de um humano. Não é nenhuma resistência especial por causa do material. É a coisa mais ridícula. O fato dele conseguir matar tanta gente, e não necessariamente usando o fato de ele parecer um boneco, ele literalmente correr atrás das pessoas com uma faca. Porque, cara, é um boneco de 15 centímetros. Qual é a envergadura dele? Se ele vem correndo pra cima de você com a faca, você dá uma bicuda nele. Você vai dar essa bicuda antes dele acertar a faca no seu pé. E ele vai voar longe. E ele vai sentir dor como uma pessoa que tomou uma bicuda de um pé do tamanho do torso dele. Então, assim, a execução do Chuck me irrita. Eu gosto da ideia de você, uma alma que entra no boneco, que usa as condições do boneco para influenciar, para causar morte, que é uma coisa que vai existir em outros contextos com outras abordagens. A Annabelle tá aí como boneca com fantasma, com entidade demoníaca que faz coisas, etc. Que literalmente é uma boneca que concentra a energia. Então a entidade demoníaca não depende dela, a entidade demoníaca vive ao redor dela e faz as coisas por conta própria. Então, assim, é uma ideia boa com execução ruim. Você tem brinquedos assassinos na ficção que eliminam pessoas de maneiras mais inventivas. Vai sair agora o Macaco, do Stephen King.
que pelo trailer parece que vai ser bom. E eu lembro de ler o conto, porque é um conto, não é nem um livro extenso, é um conto. O último filme que fizeram, acho que foi pra televisão, foi uma... mas é porque a galera... O Stephen King tem o Stephen King, ele realmente abraça a ideia de que ele vive pra fazer dinheiro. Então, assim, alguém chega pra ele com um caminhão de dinheiro e fala, a gente quer fazer uma adaptação do seu livro, do seu conto. Você fala, beleza, dá o dinheiro e faz aí. Foda-se, não quero nenhum tipo de controle intelectual sobre o que vocês estão fazendo, faz lá e tal. E aí, depois ele fazer isso durante os anos 90, os anos 2000 inteiro, ele olhou e falou, não, peraí. Daqui a pouco ninguém mais vai querer fazer porque as adaptações vão ficar na bosta. Aí ele começou a se meter mais e as coisas melhoraram. Mas o macaco é excelente pra isso. Só que o macaco não é um brinquedo assassino. O macaco é só um brinquedo que carrega uma maldição. É um brinquedo amaldiçoado. Que são coisas diferentes. Surpreendentemente, são coisas diferentes. Então, o meu problema com o Chuck, e aí eu vou propor isso daqui a pouco, é como fazer algo parecido com o Chuck, mas pra mim que efetivamente possa ser amedrontador e não, meu Deus, um boneco de 15 centímetros. Tem uma cena em que ele literalmente mata uma pessoa sufocada com uma sacola plástica. Você não vai me convencer que um boneco de 15 centímetros consegue sufocar uma pessoa com uma sacola plástica. Não existe. Eu vou só fazer um adendo aqui, que Marcelo ele foi alfabetizado em inglês. E quando ele pesquisou sobre o tamanho do boneco Chuck, ele viu que era 15 polegadas. Porque tem 45 centímetros. Não. Então, neste caso, gente, 1000 desculpas. Ele tem 45 centímetros, que é a altura mais ou menos de uma criança de 1 ano e 2 meses. Sei lá. Que é o tamanho de um boneco. Você não tá fazendo argumentação, que você tá fazendo. Não, é só para as pessoas não ficarem imaginando o boneco de metade de uma régua. Um gnomo do D&D tem 90 centímetros, entendeu? Então ele é metade do gnomo. Ele é metade do gnomo. Mas ele é o dobro da maldade. Qual que é a envergadura do Chuck, entendeu? Não é possível que um pedaço de pau você não consiga derrubar ele. Tá, né? Mas uma das cenas mais legais é uma mulher que chuta ele. Ele vai bater a faca na perna da mulher, ela chuta, que ele vai longe. É isso que eu tô falando. Como é que as pessoas não conseguem lidar com ele simplesmente dessa maneira? Tinha um vídeo do YouTube, eu não lembro de quem. Eu acho que era tipo não era Adult Swim, era aquele Frango Robô, talvez? Ou não? Não, acho que era só um curta de internet, alguma coisa, que era isso. Que era uma família que lidava com um boneco tipo Chuck. E aí toda vez que ele tentava matar as pessoas riam, achavam muito engraçado, porque tipo, era patético. Que era ele vindo com a faquinha, aí alguém, não, aí pegava a faca da mão dele, ele era um boneco, só tirava a faca da mão dele falando, não, para com isso, aí botava ele de volta no lugar dele e tal. Tipo, ninguém liga, porque ele é um boneco, entendeu? Então, assim, a minha cabeça é, cara, tem tantas formas excelentes de você fazer isso. Não faça assim. Não pegue uma boa ideia e execute mal e porcamente desse jeito. Entendeu? Acho que o modus operandi ideal dele seria na base da furtividade, né? Que é uma coisa que ele faz no início, assim, que ele disfarça de boneco, e aí ele pode fazer alguma coisa, e aí, tipo, nossa, o que aconteceu? Aí ele tá lá parado, não, é só um boneco. Ele faz isso na primeira morte do primeiro filme. Daí em diante ele age como se ele fosse um cara de 3 metros de altura, assim, é um negócio bizarro, sabe? Ele vai sempre pro confronto direto. Não tem nada a ver. Pois é, e é o medo que você estava falando, o que um bicho de 45 centímetros pode fazer, me lembrou do bebê do Cemitério Maldito. Ele também é uma criancinha de 1 ano e pouco. O macaco da Sumatra? Não, a criancinha meu Cemitério Maldito 1. Você não lembra? O menininho. Que ele atormenta o avô dele. Ele vai na maldade, que ele corta o tendão, que é uma das cenas mais assustadoras da história do cinema. Que ele corta o tendão do velho por baixo da espada, mas ele não faz. E outra, pra quem assistiu o filme sabe que aquele menino, naquela cena, também era um boneco. Porque não era o menino que foi gravado ali. Era um boneco matando uma pessoa? A cena que ele tá com a faca fazendo assim, ó, era um boneco. Boneco matando a pessoa, que horror. Enfim, meu quem imaginaria isso? Dá pra fazer, tá aí. Carrionette é uma adaptação melhor, só que sem o lore. Carrionette não tem o lore original. Inclusive, eu acho que não tem nenhum lore muito detalhado de como é que elas funcionam. De por que elas são daquele jeito. Mas enfim. Nós já falamos aqui também sobre os bonecos, né? Daquele RPG brasileiro, não foi? Que no Guia do Folclore lá tinha os bonecos. Tinha o boneco Chuck, o Fofão e a boneca da Xuxa, não é? Da Xuxa. Depois eu vou ver qual que é pra colocar aqui, ó, pra gente citar.